A paz do Senhor, como base para esta 20ª aula do curso introdutório de missões, eu vou ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Ok. Observamos aqui o final da primeira viagem missionária dos apóstolos, Paulo e Barnabé. A cidade de Derbe marcou essa etapa da viagem. Não foi o final da viagem, é claro, porque eles retornaram realizando aí um trabalho muito importante. Então, vamos ver aqui o retorno da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. A viagem chegou ao fim com a evangelização bem-sucedida em Derbe. Não se menciona qualquer oposição dos judeus, segundo Timóteo 3:11. Assim, a missão avançou para a sua segunda fase. Então, vamos observar aqui, em primeiro lugar, a fé confirmada, versículos 21 e 22. Os apóstolos resolveram visitar cada uma das igrejas, apesar de saberem que estavam voltando às cidades que lhes eram hostis. Seria possível viajar por terra, ainda mais para o leste, até alcançar a Antioquia da Síria, ao invés de voltar pelo caminho mais difícil. Portanto, Paulo preferiu voltar pelo caminho árduo, por onde passara, para encorajar os novos seguidores de Jesus. Versículos 21 e 22 aí do capítulo 14. A Bíblia diz que o novo crente é uma criancinha em Cristo. João 3:3, 1 Coríntios 3:1, 1 Pedro 2:2, 1 João 2:12 e 14. Essa comparação é muito adequada, pois o novo convertido tem carências espirituais, de natureza vital, tais como amor, proteção, nutrição e instrução, que correspondem exatamente às necessidades físicas de uma criança. Assim como ocorre no plano físico, o novo discípulo precisa de um pai espiritual que cuide dele e lhe forneça esses elementos durante os primeiros estágios de seu crescimento espiritual. Então, a Bíblia deixa claro que os crentes devem ser confirmados na fé. Então, aqui tem até referência, aqui no Antigo Testamento, Deuteronômio 6, 4 a 9, Mateus 28, 20, 1 Coríntios 11, 23, 2 Timóteo 2 e 2. Então, esse trabalho é muito importante. A confirmação da fé, a instrução para os novos convertidos. Porque tem crente que tem a fé de Abraão. Crente que é uma bênção, vai regularmente, quando novo convertido, aos cultos, etc. E já Deus opera de uma maneira maravilhosa, Ele dá lugar à obra do Senhor na sua vida de uma maneira tremenda. E assim ele tem um crescimento saudável. Porém, há outros que não têm a fé de Abraão. Então, necessitam de cuidados especiais, visitas, etc. E paciência. O obreiro precisa ter paciência com essas pessoas novas, os novos convertidos. Hoje o mundo é bem diferente de 40, 50 anos atrás. A vaidade hoje é uma coisa tremenda, O mundanismo, e Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, a igreja, nós, os obreiros, necessitamos dar atenção aos novos convertidos.
as novas igrejas que são fundadas. Isso é muito importante no reino de Deus. Então aqui os apóstolos retornaram, em vez de continuarem a viagem mais para o leste, irem por terra aí para Antioquia da Síria, não, eles resolveram retornar aí pelas cidades, passando pelas cidades aí onde eles tinham fundado igrejas. E apesar de esses lugares terem perseguido aí os apóstolos de uma maneira cruel. Em um desses lugares aí o apóstolo foi apedrejado e tido aí como morto. Inclusive supõe-se que foi nessa ocasião que ele esteve no terceiro céu, né? Aí Barnabé e os outros irmãos oraram e o Senhor trouxe o seu servo de volta, né? Então, eles não olharam para a dificuldade. Então, o verdadeiro obreiro do Senhor, a prioridade é a vontade de Deus, né? O soldado valente é assim, ele não procura facilidades, né? Não, ele, é claro, ele é chamado para fazer o trabalho do Senhor. Ele tem uma missão, tem um alvo, né? E esse alvo é a vontade de Deus, né? E essa vontade de Deus, muitas vezes, exigem aí coragem, né? Exige aí fé, perseverança, né? Exige aquilo que nós chamamos valor. Um obreiro frouxo, ele não faz a obra de Deus como o Senhor quer que ele realize, não. O obreiro frouxo, ele com qualquer coisa, ele já abandona o trabalho, abandona os crentes, etc. Mas os obreiros valorosos, eles estão dispostos até a arriscar sua própria vida. Eles seguem nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor, né, que a Bíblia chama lá em Êxodo 15:3, varão de guerra. Então, o nosso Deus é varão de guerra. Então, nós não podemos ser soldados frouxos. Paulo diz a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Aquele que milita não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então estamos em uma guerra espiritual, e somos soldados de Cristo. Todos somos soldados. Existe uma hierarquia, é claro, no ministério. A Bíblia diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, mestres, né? Mas todos esses elementos que são dados pelo Senhor à igreja, dons de Cristo à igreja, todos nós somos soldados. Todos somos soldados. Isso Paulo disse a Timóteo, era um missionário, né? Paulo disse: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então somos soldados. Então, como soldados, todos nós devemos ter valor. O que observamos nesse ponto aqui é muito importante, por isso que eu estou destacando aqui essa parte aqui, o valor dos apóstolos que retornaram pelo caminho da dificuldade para servir aos novos convertidos, já ovelhas do Senhor. Então, o mercenário, ele foge, o mercenário não se importa. Mercenário, o negócio do mercenário é dinheiro, né? E hoje, lamentavelmente, em alguns lugares, tem obreiros que não querem mudar de campo aí se o seu campo for menor que aquele que ele está dirigindo. Para mim, isso é um obreiro que, se ele um dia ele foi uma pessoa de valor, ele já perdeu o valor.
lamentavelmente, né? Porque o obreiro ele deve ir para onde o Senhor o envia, né? Como um pastor que dirigia uma grande igreja, né? E veio uma carta, ele recebeu uma carta, uma missão, convidava ele para ir trabalhar com uma tribo indígena. Aí ele ficou assim, meu Deus, e tinha tudo ali, tudo. E agora ir para a selva, ir para o meio trabalhar com esse povo tão humilde, mas a sua esposa, uma serva do Senhor, disse, isso é de Deus, né? Isso é de Deus, é o Senhor, está chamando. Ora, ele disse que ele deixou tudo, renunciou e foi trabalhar com aquela tribo indígena. Que preço esse homem não pagou, mas ganhou muitos indígenas para o reino de Deus, fez um trabalho brilhante. Mas já há obreiros hoje que nem vão para outro campo aí, que tem menos crentes e... Pelo amor de Deus, para mim isso já é um resto de obreiro. Lamentavelmente, é isso aí, é um resto de obreiro. Já foi um obreiro de valor, mas hoje não. O obreiro de valor, ele vai para onde o Senhor o envia. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E temos esse brilhante exemplo aqui dos apóstolos, né? Voltaram pelo caminho da dificuldade para confirmar o ânimo dos discípulos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.